será do sacerdote que oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A lei do sacrifício da paz. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores oferecerá bolos asmos, amassado com azeite, e coscorrões asmos, amassado com azeite, e bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta e como sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta, alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica, mas carne de sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã, e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a oferecer não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimado, mas de outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer carne de sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ele sobre si a sua iniquidade, imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície do homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se de gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de uma maneira a comereis. Porque qualquer que comer gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que o comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comerá em qualquer das vossas habitações, que de aves, que de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, e as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e dos seus filhos. Também
a espada direita darás ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos, aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e gordura, este terá espada direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel o seu sacrifício pacífico e os dei a Arão, sacerdote e seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão, a porção dos seus filhos, dos filhos das ofertas queimadas do Senhor no dia em que os apacentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo e pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e toda oferta de manjares de expiação do pecado e da exposição da culpa e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico. O que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecesse as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Capítulo de número 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos, com ele as suas vestes, e o azeite da unção, como também novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação, e fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a consagração, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e cingiu com cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o efode, cingiu com o cinto lavrado de efode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral Urim e o Turim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu também o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar e todos os seus vasos, como também pia e a sua base para sacrificá-los. Depois, derramando do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com cinto e apertou-lhe as tiras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão, seus filhos, puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou sangue e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e sacrificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na flussura, e o redenho de fígado, e os 2 rins, sua gordura,
e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com seu couro e a sua carne, e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e a degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a frouxura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar outro carneiro, e o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou, e Moisés tomou o seu sangue e o pôs sobre as pontas da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho de do fígado e ambos os rins, e a sua gordura e a espádua direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um cascarrão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos, os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, a oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-se por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos, sobre as vestes dos seus filhos com ele, e a santificou Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei como pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne do pão queimarás como fogo. Também da parte da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias das vossas consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou, se fizesse parte para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, pois 7 dias fareis guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo de número 9. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão
e seus filhos e os anciões de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha, e traz perante ao Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou, farei, e a glória do Senhor vos aparecerá. Disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e do teu holocausto. Faz expiação para ti pelo teu povo. Depois faz oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe sangue, e molhou o dedo do sangue, e pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins ordenou, e o redênio do figo de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar, e levou a fressura e as pernas, e o queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares à sua mão, e encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redênio e o fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar, mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saiu e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces.